Fala galera, vamos aqui hoje falar um pouco sobre o jogo entre Flamengo e Racing pela semifinal da Libertadores 2025. O Flamengo venceu o jogo aí por 1-0. Para quem olha somente para o placar, para quem não assistiu o jogo e olha somente para o placar, vê um placar de 1-0, pode imaginar que foi um jogo sem emoção, um jogo com um golzinho ali, não teve mais muita coisa, mas, cara, particularmente eu gostei demais do jogo. É bom você assistir uma semifinal de Libertadores, por mais que tenha sido um gol saindo só os últimos minutos do segundo tempo, foi um jogo muito gostoso de assistir, cara. Como é bom assistir um jogo bom, né? Bem redundante aí a frase, mas, cara, muito gratificante você ligar a televisão e se distrair, se entreter com o futebol, porque normalmente a gente vê muitos jogos, principalmente na América do Sul, cara, aquele jogo catimbado, principalmente quando a gente vai jogar contra argentinos, né? Aquele jogo catimbado, aquele jogo picotado, onde o jogo não rola, onde a bola não rola. Eu não senti isso assistindo o jogo do Flamengo, Flamengo e Racing. Foi um jogo bom. As duas equipes um pouco com propostas diferentes, né? São times bem diferentes. O Flamengo talvez tenha o melhor elenco da América do Sul, junto com o Palmeiras também. E o Racing é o melhor time argentino atualmente, na minha opinião, mas que para jogar contra o melhor time da América do Sul precisava de uma estratégia um pouco mais defensiva. E esses dois diferenciais de cada time se sobressaíram bastante. O Flamengo buscando o jogo com seus talentos e o Racing tentando se defender com bolas mais longas durante todo o jogo. Então foi um jogo, cara, que eu particularmente gostei muito de assistir. Deu para entreter bem. Mas falando um pouco mais sobre o jogo em si, dois detalhes, duas peças que mudaram para o jogo do Flamengo contra o Racing foi a saída de Léo Ortiz, que estava sentindo um desconforto, né, desde o último jogo, que acabou ali saindo machucado no jogo contra o Palmeiras. Então ele ficou no banco, né, não estava não relacionado para o jogo, mas ele estava no banco de reservas. Quem entrou no lugar dele foi o Danilo. E a mudança mais importante, cara, foi a saída de Samuel Lino, que já tinha alguns jogos que não vinha fazendo grandes jogos, não vinha marcando gols, né? É isso que a gente espera de um atacante. E entrou Carrascal no seu lugar. Cara, Carrascal foi o nome do jogo. Já para dar um spoiler aí para você, Carrascal foi o homem que no primeiro tempo e o segundo tempo, ele também foi o autor do gol, foi o nome do jogo, cara. Então, essas duas mudanças que foram importantes aí para o Flamengo fizeram diferença. E o primeiro tempo, falando agora de bola rolando, os primeiros 15, 20 minutos ali, cara, o Racing estava até atacando demais o time do Flamengo, buscando ali sempre chegar numa bola um pouco mais longa e atacou o time do Flamengo assim durante todos os 15 minutos, assustando um pouco. Mas depois o Flamengo colocou a bola no chão, viu que dava ali para dominar um pouco o jogo, tinha mais posse de bola, só que o jogo em si era um jogo de muita paciência, porque o Racing estava muito bem defensivamente. O Racing não deixava que nenhuma bola passasse, basicamente ali do centro do campo, do meio do campo. Estava muito difícil. O Flamengo precisava rodar a bola, tentava ali girar a bola entre os seus volantes, né? Jorginho fez uma partida razoável, poderia ter sido melhor, mas com a marcação tão boa do time do Racing, estava difícil. Precisei dar uma pausa aqui devido ao barulho do lado de fora de casa, mas agora dá pra continuar. Então, não sei exatamente qual parte eu parei, mas falando do Flamengo. O Flamengo estava com bastante dificuldade de encontrar jogadas ali pelo meio do campo. Então, o jeito foi usar as laterais, foi usar os corredores do campo. Então, a gente viu muitas jogadas de Carrascal, que jogou muito bem, né? Já falei isso. E a Arrascaeta também, cara, sempre buscando a jogada, buscando um drible, buscando um passe, uma finalização.
falar de Arrascaeta sempre, né, é muito fácil, porque ele domina ali aquilo que é necessário. Então, os lados, né, que o Flamengo conseguiu chegar na área do Racing foi ali, pelas laterais. Pelo meio estava bem difícil, a marcação do Racing estava bem composta, estava ali bem fechadinha. E o Racing, né, por um outro lado, precisava sair com bola longa, tentando sair com bola longa, chutando lá para frente e com bola parada. Tanto que aos 33 minutos do primeiro tempo, num lance de escanteio, cobraram o escanteio e eu não vou lembrar o nome do jogador agora, chutou a bola contra o gol do Rossi, e Rossi fez uma defesaça, quase que saiu o primeiro gol do jogo para o time do Racing. Então, para mim, a melhor finalização do primeiro tempo foi do time do Racing. Então, nós tivemos aí um jogo bem bacana no primeiro tempo, apesar de não ter saído nenhum gol. Pedro também, né? É importante a gente falar um pouco de Pedro. Pedro não teve um destaque tão grande assim nesse jogo, principalmente por causa da marcação do Racing e não por demérito de Pedro. Então, teve até um lance que eu achei bem interessante, que a bola vai ali pro meio da pequena área e Pedro, cara, está ali por 3 jogadores ao redor dele e o que ele consegue é levantar um pouco a bola e, sei lá, de voleio, meio de calcanhar, chuta pro gol e a bola acaba indo no meio, acaba indo nas mãos do goleiro do Racing. Então, assim, Pedro é impressionante. Ele tem que ser convocado, na minha opinião, para a seleção brasileira. É um dos melhores camisa 9 que nós temos hoje no Brasil. E ele sempre arruma um jeito de finalizar. É de cabeça, é levantando a bola e dando um chute, é de fora da área, ou seja, é um camisa 9 nato, cara. E aí nós vamos, né, para o segundo tempo. O segundo tempo que tem as suas substituições que são importantíssimas para o decorrer do jogo. Por quê? Felipe Luiz decide tirar, talvez ali, os 2 caras que estão contribuindo para o ano fantástico do Flamengo, Pedro e Arrascaeta. Ou seja, são substituições ali onde o técnico precisa se garantir, cara, porque tirar esses 2 caras do Flamengo tem que se garantir mesmo. Então, Pedro sai para a entrada de Bruno Henrique e Arrascaeta sai para a entrada de Samuel Lino, aquele, né, que deu espaço para Carrascal poder jogar, entrou no segundo tempo. Então, Bruno Henrique e Samuel Lino entraram também muito, muito, muito bem. Tanto que Samuel Lino, ele até chega a fazer um golaço, cara, de cabeça. Infelizmente estava impedido, né? Se não me engano, o Pulgar faz um passe para ele no alto e ele consegue dar de cabeça encobrindo o goleiro, mas estava ali um pouquinho à frente e o lance acabou sendo impedido. Ou seja, Samuel Lino, né, que tinha ido para o banco de reservas para Carrascal, entrou ali, né, eu acredito que com aquele senso de urgência e precisar resolver a sua vida, tentou fazer esse gol e ia ser um golaço. Pena que estava impedido. Agora, o lance do gol, ele vai sair lá para os 43 minutos, até anotei aqui, os 43 minutos do segundo tempo, cara, nós vamos ter que falar dele novamente. Carrascal. O que esse cara jogou foi brincadeira. Carrascal arruma um passe de camisa 10, quebrando ali a linha de marcação do Racing e encontra Bruno Henrique que sai sozinho, só ele e o goleiro. Ele chuta, só que o goleiro, Cambeses, o nome do goleiro do Racing, faz uma defesa impressionante. Defesa digna de colocar no DVD, cara. Pena que depois ele acabou levando o gol. Mas até falando um pouco sobre esse goleiro do Racing, acho que é um goleiro que a gente precisa ficar de olho. Pode aí aparecer em grandes times, não sei se algum time brasileiro, até mesmo acho que tem espaço. Por esse jogo que eu tô falando, tá? Nem acompanho aqui o Racing para saber se ele realmente é isso tudo, mas falando em específico desse jogo contra o Flamengo, cara, ele fez ali por volta de umas 2, 3 defesas difíceis, tanto contando essa, né, do gol, ele fecha ali o espaço e não deixa Bruno Henrique fazer o gol.
Infelizmente, a bola volta para os pés de Carrascal, que deve ter ali uns 3, 4 marcadores na frente dele. Ele chuta a bola e um gol chorado, cara. Um gol chorado. A bola desvia e vai entrando ali meio que devagar para dentro do gol. E aí, 1-0 para o Flamengo. Aos 43 do segundo tempo, cara, basicamente o Flamengo decretou aí já a sua vitória. Tanto que os últimos 15 minutos finais, aquela marcação que a gente via do time do Racing ali no primeiro tempo, acabou se esvaziando. O Flamengo conseguiu dominar aí os últimos 15 minutos e o Racing não conseguiu mais impor o seu jogo, mesmo que fosse um jogo mais defensivo. Afinal de contas, para resumir, o placar é bom para o Flamengo. O próximo jogo vai ser na quarta-feira que vem, lá na Argentina, no El Cilindro, estádio aí do Racing. Mas não é um placar que resolve o jogo, não. Que resolve a classificação do Flamengo, não. O Racing jogou muito bem naquilo que veio para jogar, conseguiu se defender bem, teve algumas chances de sair como vencedor da partida, e o jogo lá eu acredito que vai ser bem difícil. Então, se o Flamengo quiser passar de fase, cara, vai ter que jogar concentrado. Eu acho que deveria fazer o gol logo nos primeiros minutos, poder dar uma tranquilizada, porque o Racing vai jogar com tudo, cara. Esses caras vão para cima lá na Argentina. Falo isso porque no ano passado, quando o Cruzeiro perdeu para o Racing na Sul-Americana, foi basicamente isso. O Racing foi para cima. Não quis saber quem estava do outro lado. Eles vão para cima, eles tentam dominar o jogo. Obviamente que, poxa, querer comparar o Cruzeiro do ano passado com o Flamengo dos últimos anos é um absurdo, né? Mas falando do Racing, é o melhor time da Argentina. A gente não pode negligenciar isso. Então o Flamengo tem que manter total concentração e tentar segurar o placar, pode empatar, né? Mas eu acredito que se fizer um gol ali nos minutos iniciais, cara, é perfeito. E aí tentar se segurar ao máximo, porque esses caras vão jogar e se eles estiverem vencendo o jogo lá na Argentina, pode ter certeza, vai cair no chão, vai deitar, vai rolar, vai fazer aquela cera toda que a gente já conhece, né? Então, é isso. Carrascal, o nome do jogo. Felipe Luiz acertou muito em ter colocado ele como titular. E Felipe Luiz também acertou, né? Temos que parabenizar Felipe Luiz aqui mais uma vez, com as entradas de Samuel Lino e de Bruno Henrique, e tirando, né, 2 jogadores que são essenciais. Não que eles estavam ruins, não estavam. Principalmente a Arrascaeta estava jogando muito bem. Mas talvez o time do Flamengo ali, para desbloquear o jogo, precisava de caras mais dribladores. Então entrou aí, ó, pra você ver, entrou o Plata, entrou o Bruno Henrique, Samuel Lino, depois acabou entrando ali, né, um pouco mais defensivamente, Ayrton Lucas e Emerson Real. Ayrton Lucas que entrou muito bem também, buscando sempre entrar para dentro da área, tentar finalizar, tentar alguma jogada. Então, assim, parabenizar Felipe Luiz pela sua coragem e por ter acertado aí nas substituições e na escalação que iniciou o jogo. E Carrascal, cara, até anotei que Carrascal foi carrasco, foi cruel, em todo o jogo buscando matar o confronto, até que conseguiu. Ali aos 43 minutos, o Flamengo sai vitorioso dessa partida. Um grande resultado. Vamos agora para semana que vem ver o que vai acontecer. Quem vai passar de fase? Flamengo ou Racing? Deixa aí embaixo o seu comentário, se você concorda, se você discorda do que eu falei aqui. Deixa aí a sua opinião para a gente debater de forma tranquila e amigável, tá bom? Deixa seu like e se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau.